Amém. Vamos lá? 2 Samuel 13, a partir do 2. Amnon ficou angustiado por causa de Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia impossível para ele fazer alguma coisa com ela. Mas Amnon tinha grave isso, um amigo, que se chamava Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito esperto, em algumas traduções vai dizer astuto. Ele disse a Amnon: por que você está emagrecendo tanto dia após dia, ó filho do rei? Em algumas vai dizer tristes. Por que não me conta o que está acontecendo? Então Amnon disse: estou apaixonado por Tamar, irmã de Absalão, meu irmão por parte de pai. Jonadab respondeu: olha aí, o que ele vai falar? Deite-se na sua cama e finja que está doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: por favor, permita que a minha irmã Tamar venha e me dê de comer, que ela prepare a comida diante de mim para que eu coma de sua mão. E assim Amnon deitou-se e fingiu que estava doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amnon lhe disse: por favor, permita que a minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante de mim para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em seu palácio: por favor, vá à casa de seu irmão Amnon e prepare alguma comida para ele. Tamar foi à casa de Amnon, seu irmão, e ele estava deitado. Ela pegou a massa e amassou, fez bolos diante dele e os assou. Pegou a assadeira e tirou os bolos diante dele, mas ele não quis comer. Amnon disse: mandem que todos saiam da minha presença, e todos saíram. E Amnon disse a Tamar: traga a comida ao meu quarto e comerei da sua mão. Tamar pegou os bolos que havia feito e levou Amnon, seu irmão, no quarto. Quando ela oferecia os bolos para que ele comesse, Amnon agarrou-a e lhe disse: venha, deite-se comigo, minha irmã. Porém, ela respondeu: não, meu irmão, não me force, porque não se faz uma coisa dessas em Israel. Não faça essa loucura. Até aqui. Creio que todos nós conhecemos essa passagem. Amnon vai violentar Tamar, e depois disso vai gerar uma sucessão de coisas tristes no reinado de Davi. Mas eu quero frisar nesse nome aqui, Jonadab, no amigo que deu um conselho. A gente tem que cuidar muito. Deus tem ministrado muito nesses últimos dias. Essa geração de hoje está vivendo um tempo em que, se a gente fosse confrontado por um Golias, muitos diriam: não mata, coitadinho, converte ele. Nossa, ele é um gigante tão bonitinho, ele pode ajudar a gente. A gente tem invertido as coisas. A gente tem amaciado as coisas. E a gente tem, às vezes, dado ouvido para Satanás, ouvido para as coisas erradas. Essa semana nós tivemos muito tempo de mesa. Muito tempo de mesa mesmo. E eu fiquei surpresa com mais de 5 encontros de mesa que eu tive, como as pessoas veem a gente. Como as pessoas veem a gente. Às vezes, será que nós estamos passando essa mensagem? Será que nós estamos nos colocando nesse lugar? Ou será que as pessoas criam algo a nosso respeito? Será que a nossa imagem está sendo vista como realmente é? Ou será que a gente está sendo colocado como alguém distante, que não tem acesso, que é impossível chegar perto? Como as pessoas estão te vendo? Aqui Amnon era rei. Jonadab era parente. Ele era filho de um irmão de Davi. Era parente. Era alguém que tinha um acesso e chegou para falar. Amnon só perguntou para Jonadab porque tinha ali uma intimidade, tinha uma convivência, tinha ali algo junto. E ele vai dar um conselho totalmente fora. O que Jonadab tinha que ter falado para Amnon? Cara, ela é sua irmã. O que você vai querer fazer isso com a sua própria irmã? Falar que está apaixonado pela sua irmã? Vai lá, cara. Vai orar. Vai pedir para Deus tirar isso do seu coração. Vai se apaixonar por uma mulher que você pode ter. Agora, você desejando uma meia-irmã, está errado isso. Aqui em Israel a gente não admite isso, a gente não aceita isso. Mas não,
ele vai lá e dá o conselhinho que ele queria ouvir, que era: se faz de doente, pega a sua irmã, não tem problema não, vai lá, deita com ela, vai lá, faz tudo errado mesmo, vai lá, seja feliz. É o que o mundo diz para você hoje: o que importa é que você seja feliz. Vai lá, se te faz feliz, faça. É isso que a Bíblia ensina. Renuncia o teu eu todos os dias, diz não para o pecado, diz não para o teu desejo, diz não para a vontade. É isso que Deus nos ensina, não é? Se te faz feliz, larga do seu marido então. Se te faz feliz, sai do serviço. Se te faz feliz, arruma outra mulher. Se te faz feliz, joga tudo fora. É isso que a gente aprende? Com certas coisas. Se teu casamento está ruim, arruma. Se você tem sonhos, luta para conquistar. Agora ele diz aqui para ele de uma forma muito: vai lá, pega ela. Não tem problema não, não vai dar ruim não. Só que depois que ele se deita com ela, ele fica com nojo. Porque daí os olhos dele abriu. Quem estava cegando os olhos dele? Satanás. Botando desejo que ele não devia ter. Botando desejo que não era para ele. Por que ele estava desejando ali? O que não era dele. O que não era para ele. E quando ele violenta a irmã, o que fica muito claro é: não precisava ter feito isso. Está vendo? Nem foi bom. Você ficou mal com isso. Você ficou arrasado com isso. Por que você fez isso com ela? Ele acabou com a vida dele. Ele acabou com a vida de Tamar. E ele acabou com a vida de Absalão. E machucou profundamente o pai dele, Davi. Tem coisas e erros que, se nós dermos ouvido à voz de Satanás, através de amigos, através de conhecidos, através da vozinha da internet, através da vozinha que sopra para nós não vamos acabar só com a nossa vida. A gente acaba com a vida, às vezes, de uma geração. Por isso Deus tem falado tanto. Quem você tem ouvido? O que você tem ouvido? Porque o diabo não quer você liberto, o diabo não quer você curado, o diabo não quer que ninguém venha aqui amoleça a ferida, que nem a pastora Dai disse aqui esses dias, que Deus estava amolecendo a ferida. Ele quer que a tua ferida fique lá, firme e forte lá, pulsando lá dentro, que você não consiga botar para fora. Porque enquanto a ferida está aqui, eu estou dando ouvido para o que Satanás diz, e às vezes eu me torno uma pessoa distante. Às vezes eu me torno uma pessoa que eu ignoro as coisas, porque é mais fácil ignorar do que resolver. Mais para frente a gente vai ver o que acontece com Absalão aqui. Absalão ignora. Quando ele sabe que a irmã foi abusada pelo irmão, ele fala para ela: não faça nada, não age, não faça nada. Ela ficou escondida e Absalão ficou remoendo aquela raiva. Absalão ficou guardando aquela raiva. Durante 2 anos Absalão ficou ali, contaminado com aquilo tudo, até que um dia ele armou, porque ele foi contaminado com o ódio que ele estava sentindo, com a ira que ele estava sentindo, e ele não pôs para fora. Quando ele pôs para fora, você sabe como ele pôs para fora? Matando o irmão. Ele bolou algo para matar o irmão, porque ele estava tão cheio de ira, ele estava tão cheio de tristeza, ele estava tão indignado com o que Amnon tinha feito com Tamar. E ele não pôs para fora na hora certa. Tudo aquilo que a gente não põe para fora na hora certa, na hora errada vai vir para tona. E pode vir da pior forma possível. A gente vê tanto assassinato, tanta coisa acontecendo por causa do quê? Ressentimento, culpa, ira, querendo a nossa justiça. Absalão quis a justiça dele. Falou: meu pai não fez nada com Amnon, eu vou fazer. Então eu vou lá e mato ele agora. Um dia eu fui pedir para Deus: Deus, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Deus, o Senhor não está vendo o que fizeram comigo? O Senhor acha certo o que fizeram comigo? O Senhor acha justo isso? Faz alguma coisa, Jesus. Queria vingança. Sabe o que Deus falou comigo? Você quer que eu faça, filha? Quando você errar, eu vou fazer do mesmo jeito que você. Eu falei: tá bom, deixa para lá. Porque eu sei que eu também erro. E se na hora que eu errar, Deus agir comigo da mesma justiça que eu estou cobrando, que Ele haja com o outro? Eu entreguei na mão dele, falei: faz do teu jeito, Senhor.
Faz do teu jeito, porque a minha justiça não passa de trapo de imundícia. Amnon foi morto. Aí a gente vai ver de novo esse personagem queridinho ali, esse amiguinho, nossa, esse amiguinho que vai falar o que você quer ouvir, esse amiguinho que vai bater nas tuas costas e dizer como você é fofinho, como você é lindo, nossa. Ele vai dar a notícia lá para o rei Davi. Depois da morte de Amnon, vai chegar alguém e vai dizer assim, olha, rei, mataram todos os seus filhos. E Davi vai rasgar suas roupas, vai ficar totalmente entristecido e de repente chega Jonadab. Não, rei, pera lá, não mataram todos não. Só mataram Amnon. E na hora eu fico pensando, será que não bateu a culpa nele de pensar assim, poxa, fui eu que mandei Amnon fazer tudo isso? E ele que foi lá e deu a notícia para o rei que o filho dele tinha morrido. O próprio que incitou ele cometer aquele erro foi o mesmo que teve que falar para o pai que ele estava morto. E a gente vai ver quantas coisas acontecem a partir disso nessa história. Quantos conselhos maldados foram feitos nesse tempo. Daqui um pouco, Joabe, comandante, queria ajudar Davi. Vai lá, formam lá uma situação para dizer, traz Absalão de volta. Absalão tinha fugido, tinha ido morar longe, traz Absalão de volta. Usa uma mulher lá com uma historinha triste. Manda trazer Absalão. Quando Absalão vem, o rei não encara bem aquilo, porque ele estava aqui, ó. Só que ele não pôs de novo para fora. Em vez dele corrigir Absalão, em vez dele falar com Absalão, ele beija. Beija, mas depois diz, agora parto, ó, vai morar para lá. Você já veio, já voltou, agora você fica aí isolado. Fica aí. Ele ignorou Absalão depois. Era melhor ele ter dado uns tapas. Era melhor ele ter olhado para Absalão e falado, vira homem, se arrepende do seu pecado e vamos começar de novo. E ter trazido Absalão para perto. Vem cá, filho, com cuidado de você. Faz mais isso não. Mata mais ninguém não. Não comete mais esse erro não. Jogou Absalão lá. Ignorou. Deixou ele lá. Daqui um pouco o que Absalão faz? Se revolta com Davi, porque a ira continuava dentro. Não foi tratado, não foi trabalhado, não foi perdoado. E ele tenta contra o próprio pai, tirar o reino do pai. E aí? Aí entra uma coisa que eu achei fabulosa, porque quando Deus quer, Ele pode usar as coisas que antes era a favor, contra depois. Tinha um conselheiro que era do rei Davi, que estava ali toda hora dando conselhos, que vinha do Senhor, que era Aitofel. Mas Aitofel fica contra Davi e vai do lado de quem? Aí Davi faz uma oração bem simples assim, diz assim, Senhor, dá os conselhos errados ali através de Aitofel. Usa ele agora para falar o que não tinha que ser para Absalão. E Aitofel faz isso. Deus, Ele continua cuidando de mim e de você. Ele cuida do que nós ouvimos. Ele cuida da forma que nós recebemos. Mas só quem pode fazer algo com aquilo que escuta, que recebe, é você. Alguém pode ter te ferido. Alguém pode ter te magoado. Alguém pode ter falado ao teu respeito. Alguém pode ter te ignorado, como Davi fez. Porque às vezes é muito mais fácil a gente ignorar do que resolver o problema. Quantas vezes a gente já ignorou porque a gente não queria ter confronto? Quantas vezes com filhos, com amigos, com pessoas que passam pela nossa vida, às vezes alguém te fez algo e você fala assim, deixa Deus fazer a justiça dele. Mas você ignora essa pessoa. Ignorar é pior do que resolver. Ignorar vai trazendo dentro do outro sentimentos tão ruins, a ponto de fazer como Absalão fez, se revoltar contra o próprio pai, querer tirar o reinado do próprio pai. Como Absalão fez. Ele ignorou aquela dor naquele momento, mas ele ficou maquinando aquele mal até matar o próprio irmão. Eu não sei o que nós estamos guardando. Eu não sei o que aconteceu com cada um aqui. Mas a gente às vezes tem que deixar Deus trazer para fora.
Às vezes a gente tem que deixar Deus agir e ver aonde que nós recebemos um conselho errado, que nós agimos errado por causa daquele conselho. Em que momento da nossa vida nós seguimos os passos que nós não deveríamos ter seguido? Em que momento na nossa vida nós deixamos Satanás ter a voz mais audível do que a voz de Deus? Perdoa não. Não merece o teu perdão. Fala com ele não. Ignora. É isso que o diabo quer. Não vai para o culto não. Fica em casa, vê série, querido. Alimenta teu coração, dá risada. Vai rir um pouco. Se alegra, vai aí para o mundo, vai beber, vai festar. É o diabo soprando. Troca as coisas de Deus pelas coisas do mundo. Jesus está voltando, gente. Jesus está voltando, a gente está vendo a terra dando sinais o tempo todo. Jesus está voltando, o que você tem feito aí para poder morar no céu? Eu estava ali agora enquanto os levitas estavam adorando, eu vi um monte de corpo estendido assim, ó. E sabe o que Deus ministrou no meu coração? Veio o Covid. O povo mudou naquele tempo, depois voltaram às velhas práticas, agora está vindo destruição natural. Nós vamos ver até o final do ano muitos lugares serem destruídos, nós vamos ver muita tragédia acontecer, muita gente morta. Deus está chacoalhando a terra novamente, Deus está falando, olha, chega, sai do seu comodismo, sai de onde você está, se movimenta, volta ao arrependimento, volta aos pés do Senhor, porque pode chegar na tua casa. Ah, pastor, aqui não pode dar terremoto. Você pode sair para fora, um carro te atropelar. Você pode estar dormindo e infartar. Você pode comer um trem, engasgar e morrer. Como nós estamos vivendo os nossos dias? Será que nós estamos ignorando aquilo que tem que ser resolvido? Será que nós estamos pedindo conselho para Jonadab? Será que eu estou querendo ouvir as vozinhas doces? Porque a palavra diz que no final dos tempos a gente vai querer ouvir coisinhas doces. Ou será que eu estou firme com Cristo Jesus, sabendo que é cruz mesmo? É sacrifício, é carregar a minha cruz e ir. Não é uma vidinha de, só vou ter um carro novo, uma casa nova, viajar para a praia. Isso é bom e faz parte, Deus dá. Mas é renunciar ao meu eu, é renunciar ao desejo. Estava sentindo desejo pela irmã? Cancela em nome de Jesus. Está sentindo desejo por homem casado? Cancela em nome de Jesus. Está sentindo desejo pelo que não devia? Cancela em nome de Jesus. Me deu uma vontadezinha de fazer isso aqui. É de Deus? Não, então não faz. É simples assim. Mas a gente fica alimentando os desejos, a gente fica alimentando as coisas no nosso coração. Quando a gente vê, ele já tomou uma forma do mundo. Cuidado. Os amigos que você está contando a tua vida. Às vezes você está com um problema no casamento, em vez de você procurar alguém que vai te dar um conselho, olha, muda o que você está fazendo, meu filho, porque você não está sendo um marido tão bom, uma esposa tão boa. Vai dizer, nossa, como é que você aguenta aquilo? Larga mesmo. Será que é isso que a gente tem que ouvir? Eu nunca vou esquecer, uma vez eu estava com um problema no meu casamento e eu fui falar com a minha tia, com a mãe da pastora Dai. Só que infelizmente naquele tempo eu não tive o entendimento que eu tenho hoje. Ela falou assim para mim, não está amando mais não? Então volta a amar. Só isso ela me disse. Só isso. Eu fui falar com a minha avó, que estava com Alzheimer, e que me defendia em tudo. Vó, está acontecendo isso aqui. Fia, traz aqui que a avó morde ele. Estava com Alzheimer. Por que eu fui querer ouvir o conselho dela com Alzheimer? Porque ela ia me proteger. Porque ela ia dizer para mim assim, não, filha, você é um docinho, o problema é o outro. Mas minha tia não, minha tia estava à luz dela, falou a verdade. Então volta a amar. Não mandei casar, chupa essa manga. Escolheu o mal? Agora vai orar para ficar bom. Eu estava pensando muito essa semana sobre o jugo desigual. E como é pesado isso. Como é pesado você entrar num relacionamento com um jugo desigual. Quando
Um serve a Deus e outro serve o diabo. Quando um quer uma vida com Deus, outro quer uma vida com o mundo. Porque como é que faz? A gente acha sempre que a gente vai converter o outro. Tem pessoas que vão viver uma vida inteira e não vão se converter. Porque não querem. E teus filhos vão crescer como? Em que ambiente? Uma hora é louvor, uma hora é rock pesado, uma hora é louvor, uma hora é funk. Como que vai ser isso? Como que vai ser isso? Na minha casa há muitos anos só toca louvor. Esses dias o pastor Uts deixou sintonizado na rádio, eu não sei mudar um negocinho lá, começou a tocar umas músicas, eu falei, misericórdia, Jesus. Desliguei, falei, eu não sei trocar, vai ficar sem. Eu não vou ficar contaminando, já basta no TikTok, no Instagram que a gente abre e fica aquelas músicas que colam no ouvido da gente. Aí esses dias passou um carro, né? Lá na casa, lá na frente do prédio, minha netinha estava lá embaixo. Era o carro do Lava Jato? Ah, voltou do Lava Jato com o som? Ah, é. Não, o pastor só deixa no pendrive. E a gente escuta a pregação o tempo todo, eu não sei sintonizar. E também a rádio hora aqui na cidade pega mal, gente. Eu não sei no teu carro, mas no meu não pega. E a Helena estava embaixo e passou um carro de som. E era funk, né? E ela começou a dançar. Daí eles falaram assim, ora para se converter, pastora, porque já está dançando funk e passa aí. Mas dentro de casa a gente está ensinando o quê? Florzinha de Jesus, as musiquinhas de Deus, mas a gente se contamina muito fácil com o que a gente ouve. É muito fácil. É muito fácil, então cuidado com o que você ouve, principalmente de conselho. Para encerrar aqui, eu tinha falado de Aitofel, que deu um conselho, e tinha falado de Jonadab e de Joabe. Joabe mandou trazer Absalão. Queria que o pai e o filho, a intenção era boa. Ele queria que o pai e o filho se perdoassem, tivessem uma amizade novamente. A intenção de Joabe foi boa. Mas isso não aconteceu. Depois deu ruim para o próprio Joabe. Depois Absalão fica com raiva de Joabe, porque Joabe não quer interceder por ele para voltar lá para o palácio. Ele vai lá, queima toda a plantação de Joabe. Aí o que Joabe faz? Quem mata Absalão? Joabe. Quem que mata Absalão depois? O próprio Joabe. Que tentou trazer, que tentou fazer a situação ficar boa, foi o mesmo que matou. Às vezes quem está colocando você em situações ruins aí, dando conselhos que não deveria ter dado, não está querendo que você tenha vida, está querendo que você tenha morte. Não está querendo que você prospere, está querendo que você perca. Não está querendo que você evolua, está querendo só ser melhor do que você. Cuidado com quem você ouve. Cuidado com o Jonadab da vida aí, que vai falar o que você quer ouvir, mas que vai te levar para caminhos de morte. Ouça quem anda com Deus. Ouça quem caminha com Deus. Ouça quem busca Deus. Ah, mas a pessoa é boa, é estudada, ele é um querido. Ai, você não sabe como ele ajuda as pessoas, ele é bom, ele dá cesta básica, ele é legal. Tem Espírito Santo? Então não ouve. Caminha com Jesus? Então não ouve. Porque a gente não vive por obras somente, a gente vive por fé. E quantas vezes a gente dá lado na nossa vida para coisas desse tipo, porque acha que a pessoa é boa. Ah, mas é meu amigo. Era amigo. Era amigo. Amigo e parente. As duas coisas. E trouxe destruição para toda a casa de Davi. Rixa entre os irmãos. Morte entre os irmãos. Um conselho. Fala para mim aqui. Um. Não precisou dois. Um conselho. Gasta mesmo. A gente só vive uma vez. Compra. Parcela. Fica com o carnê desse tamanho para você pagar depois. Eu sempre falo, quanto você ganha? Faz a conta, filho.
Você vai querer alugar uma casa de R$2.500 ganhando R$6.000, você não vai dar conta de pagar o aluguel, não. Você vai comer, você vai fazer o resto como? Desce o padrão. Quer ouvir o quê? Jesus abençoa. Faz a conta que Ele dá o dinheiro. Eu já fiz conta, confiando nisso, que eu tive que pagar juro depois. Só eu que passei por isso? Tá vendo? Porque a gente subestima as coisas. A gente acha que a gente serve a Deus, Deus vai abençoar até mesmo meus luxos, minhas vontades, o meu querer. Deus é fiel com a palavra dele. Gaste menos do que você ganha. É um princípio para a vida. Quer ficar rico, quer prosperar, gaste menos do que você ganha. Guarda. Não fica botando no crédito de Deus, não. Eu sou filha de Deus amada, Ele vai dar um jeito. Passa o meu cartão em 12. Jesus vai honrar. Será? Depois você vai lá chorar. A hora lá que meu cartão de crédito, que era de 2.000, foi para 20 de juro. Conselho errado. Vozinha errada. Às vezes você não está nem ouvindo conselho, é o próprio capeta mesmo que está falando. Compra. Vende. Faz. Olha para aquela mulher lá, ó. Olha isso aqui no TikTok, olha isso aqui no Instagram. Gente, passou um trem que não é para você olhar. Passa reto. Se tiver que deixar de seguir, deixa de seguir. Para, o pecado está batendo na nossa porta e a gente está abrindo para ele entrar. Que nessa manhã a gente possa acordar para tudo isso, em nome de Jesus. Nós vamos orar agora, e antes de orar eu quero falar algo que a pastora Dai me falou essa semana, porque foi muito forte. E às vezes a gente entende por que algumas promessas não acontecem. Por que algumas bênçãos não foram entregues? Por que algumas coisas não vieram à tona ainda na nossa vida? A pastora Dai teve uma visão. Você quer falar aqui, pastora? Fala aqui, a visão. E eu posso esquecer algo, aí ela fala real. Amém, paz. Nós temos terça-feira, todas as terças nós temos nosso grupo de oração, né? Que é na quarta. É. Só aquele dia que foi na É na quarta. E foi tudo normal, como sempre. Só que eu saí daqui com uma visão muito me incomodando. E eu não consegui falar aqui, falei para a pastora. Falei, Bárbara, eu não consegui falar lá na igreja. E eu vim embora, cheguei no meu estacionamento, não conseguia subir. Fiquei um bom tempo sendo ministrada ali pelo Espírito, mas era uma mão muito grande, uma pá. E uma pá nessa mão. E no chão eu via muitas palavras, muitas bocas, muitas palavras. E o Espírito ministrava assim, tudo o que foi falado, tudo que foi orado nas reuniões de oração, tudo que foi profetizado, pregado ali. Quem viveu, viveu. Mas a maioria das palavras foram jogadas no chão. E eu enterro todas as palavras hoje. Acabou o tempo dessas palavras. Elas estão sendo enterradas hoje. Eu fiquei tão mal. Era como se fosse um luto dessas palavras. Eu fiquei uma semana, estava falando para a Adriana, foi uma semana mal. Foi um luto que eu vivi. Porque tudo foi tanta coisa boa, tanta palavra boa, tanto ensinamento bom. Eu falei, meu Deus do céu, o que passou despercebido para mim, para o meu povo, Jesus, que nós não conseguimos, que o Senhor hoje foi uma ira, uma indignação do céu, uma indignação de Deus com o povo que não aproveitou. Ele disse, está tudo sendo enterrado. Aquilo que foi tão precioso, porque teve muita transformação na minha vida, esses estudos. Esses estudos... das mulheres, foi no estudo à noite. Foi da noite. Terça, quarta, a oração das mulheres. Então tá. Aí foi muito forte. Então foi assim, quem viveu aquelas palavras, aproveitou, viveu. Mas teve promessas, e grandes promessas que eu vi. Teve orações com muito direcionamento específico nas orações. Deus às vezes pontua tão específico nas nossas vidas. E quem não aproveitou, quem não pegou,
de alguma forma, o perdeu. E eu fiquei muito mal, gente. Não sei como vocês... Eu falei para a Bárbara, eu não tenho coragem de falar. Estou falando porque ela me ordenou, mas era uma coisa que eu falei assim, que coisa ruim de falar. Que coisa difícil que foi, porque para mim foi difícil viver isso, né? Esse luto mesmo de tanta coisa. Então, não perca as oportunidades, não se vá pelos maus conselhos mesmo, e pega aquilo que Deus está dando. Até eu falei para a Val, eu estava tão assim que eu fui fazer meu, eu falei, Val, o que você tem dificuldade, Val, de ouvir Deus e botar esses trem para funcionar? Falei, Val, o que você tem dificuldade? Porque eu fiquei pensando naquilo, sabe? O que a gente está com tanta dificuldade de pôr em prática o que tem falado? De crer, de pôr em prática, de praticar, de fazer o que Deus está mandando. Então foi essa a visão. E foi muito sério, e Deus vai trabalhar com cada um de nós dentro disso, né? Mas que de hoje em diante, né, que seja uma nova etapa, mas uma etapa diferente. Deus teve uma ira no céu. Então, que a gente venha pegar isso para o nosso coração. Quando o céu se revolta, meu irmão, aí é difícil. Porque eu posso me revoltar com quem está vendo. Até eu falei um dia para a Bárbara, Bárbara, tem umas pessoas na nossa igreja que eu oro, que eu falo as coisas, eu vejo na cara dela, no olhar dela, que ela não recebeu. E eu falei, eu não vou mais orar, não. Falei, Senhor, a seara é grande, o mundo é grande aí, o Senhor leva a orar para um monte de gente que está precisando aí, mas tem umas pessoas que eu não vou orar mais, não. Falei, não vou. Falei, eu oro, eles não recebem a minha oração, eles não recebem a palavra que eu estou dando. Eu falei, bota eu para orar, tem um monte de gente aí precisando, o que eu vou ficar orando para esses aí? Eu não vou mais, não. Falei para Deus, eu falei para a Bárbara também, avisei ela já como pastora. Falei, eu não vou orar, não. Né? Eu falei, não vou, não. Leva eu para África. Não, para África eu não vou, não. Bota aí. Mas é assim, porque às vezes Deus está falando e a gente não está prestando atenção. E eu levo muito a sério, porque se Deus falar assim para mim, ora para Val, eu falei para Val, o que eu entrego para você, eu não entrego aqui e vou embora. Eu como intercessora, eu vou para casa, eu passo dias orando por aquela palavra que eu lancei sobre a sua vida. Eu estou lavando louça, eu paro de lavar louça e oro por aquilo que Deus me levou a falar para alguns irmãos. Porque eu sou uma intercessora, e o intercessor, que tem vários aqui na igreja, sabe qual é essa responsabilidade, esse peso disso, né? Mas Deus vai trabalhar com a gente aí nesse caminhar, e tem nova direção, tem céus abertos, tem palavra vindo do céu de forma diferente, vai cair coisa diferente nesse céu, vai cair coisa diferente nesse altar, né? Então, quando Deus quer fazer novo, às vezes Ele estremece a nossa base, às vezes tem coisa que precisa ser realmente enterrado, para começar de novo. Assim, o que eu me preocupei muito é porque foram lançadas tantas palavras. Às vezes você não vai ver seu carro chegar, às vezes você não vai ver a casa própria vir, às vezes o teu ministério que Deus falou, você não pôs em prática, Deus tampou. Deus está dizendo, não é mais para você isso aqui não, agora é daqui para frente, é as novas bênçãos que virão, mas aquilo que você não recebeu, você não quis, você não aceitou, está enterrado. Eu achei forte isso. Mas ao mesmo tempo justifica muita coisa que a gente não entende da vida com Deus. Tem gente que não pega, tem gente que não recebe, tem gente que não crê, tem gente que não acredita. E é para essas pessoas que Deus diz, olha, fechou. Você não vai receber mais não. Isso aqui não vai ser mais do jeito que foi liberado para você não. Isso aqui agora é diferente, é de um novo jeito agora. Você vai ter que se arrepender, orar, buscar, ouvir a voz de Deus de novo, buscar a voz do Senhor de novo. É muito forte isso, e é para todos nós, a visão foi para todos, foi para a igreja, era para todos nós. Então tem bênçãos que foi dita, que foi falada, que foi profetizada, e na hora eu duvidei, na hora eu não quis, na hora eu não recebi, que Deus está falando, está enterrado, filho, enterrei hoje aí, ó. Eu liberei, você não quis. Quantas vezes eu vi Deus falando assim, olha, abre um comércio que eu vou te prosperar. Você sabe o que a pessoa fez? Não abriu. Quantas vezes Deus falou, olha, faz isso aí que eu vou com você. A pessoa não fez. Ela tem livre-arbítrio para não fazer, mas depois não pode questionar a Deus por que ela não foi abençoada naquela área.
Quantas vezes a gente pega a direção de Deus e a gente guarda ela no bolso e esquece dela e nunca mais põe em prática. Mas agora, a partir desse mês, eu creio que Deus está falando assim, olha, tem coisa que Deus zerou. Deus zerou, que o cronômetro zerou, é agora, é daqui para frente. Aquilo que foi dito, ó, você não pegou, você não se posicionou, você não quis, está enterradinho. Ore, xerecandeaxe, quereaxe, suricandeaxe. Ore, suricandeaxe, quereandeaxe, suricandeaxe. Ore, asse, suricandeaxe. Eu vejo anjos. Eu vejo anjos enterrando as coisas. E eu vejo um anjo enorme aqui na igreja, dizendo: é um tempo novo. É um tempo diferente. É um tempo em que o Senhor vai dar para aqueles que querem, para aqueles que anseiam. É um tempo em que Deus vai ver o coração, sondar o coração e dizer: você quer? Nosso Deus não está desperdiçando as coisas. Nosso Deus não vai dar para quem está mais ou menos querendo, para quem não sabe o que vai fazer com a bênção. Deus está dizendo: se posiciona, se levanta, seja forte, seja corajoso, não oscila, não olha para a esquerda, não olha para a direita, não olha para os problemas, não olha para a dificuldade, não olha para os empecilhos, mas olha para o alto, porque quando Ele promete, Ele cumpre a partir do momento que você se posiciona. Tem bênçãos que o Senhor está enterrando na vida de todos nós aqui, porque nós ouvimos e desdenhamos, nós brincamos, nós rimos, nós debochamos, nós duvidamos. E o Senhor está falando: é essas. Você não quer, eu dou para outro. Você não se posiciona, eu dou para aquele que se posiciona. Você não busca, eu dou para quem busca. Você não crê, eu dou para quem crê. Você não quer, eu dou para quem quer. Não importa se o outro é menos capacitado que você, não importa se o outro tem menos dom que você. Você não quis, bora para o outro, bora para frente. Peça para o Senhor nessa manhã de verdade: Senhor, eu ainda quero uma chance, Pai. Senhor, eu me arrependo daquele dia eu não ter recebido, Jesus. Senhor, eu me arrependo de não ter dado crédito para a Tua palavra, Senhor. Senhor, eu me arrependo de não ter ouvido a profecia, Pai. Eu me arrependo de não ter ouvido a Tua palavra. Eu me arrependo de não ter dado crédito àquilo que o Senhor ministrou comigo, porque estava difícil, porque não aconteceu quando eu achei que tinha que acontecer, porque não foi do meu jeito. Se você ainda quer, se arrependa. Peça, busque, insista. Pede: não enterra o meu não, Jesus. Não enterra o meu não. Eu ainda quero. Mas se você não quer, começa daqui para frente querer. Começa a saber o que você quer em primeiro lugar. Às vezes nós estamos pedindo para Deus tantas bênçãos e a gente não tem nada definido. E se Ele entregar, o que você vai fazer com elas? Tenha foco no que você está pedindo. Tenha foco no que você está desejando. Não ouça as vozes erradas. Não dê lado para o inimigo. Não dê lado para a voz de Satanás. Ela é sutil. Ela vem às vezes doce, agradável, mas o final dela é morte, é amargo. Senhor, nessa manhã, Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas falhas, ó Pai. Perdoa se de alguma forma nós ofendemos a beleza da Tua santidade. Perdoa se nós debochamos do Espírito Santo. Perdoa se nós ignoramos, ó Pai, o Espírito Santo. Perdoa, Pai, se eu tratei com desdém, Senhor. Perdoa quando eu julguei o vaso, Senhor. Perdoa, Pai. Perdoa, Jesus. E muda a nossa realidade hoje, Pai. Torna o nosso coração acessível.
Torna os nossos ouvidos atentos. Torna o nosso espírito humilde, Pai. O arrogante nunca consegue receber nada, Jesus. Mas o humilde recebe a Tua voz, ó Senhor, a Tua direção. Não deixa chegar nos nossos ouvidos direção que não é Tua, Pai. Não deixa chegar na nossa vida direção que não vem do alto, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, é o que eu te peço nessa manhã, Jesus. Perdão, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos leva para uma semana de reflexão, para uma semana de novas convicções, de busca mais intensa. Uma semana de ouvir conselhos sábios, ó Pai. De buscar a roda dos conselheiros, Senhor. Uma semana de ler a Tua palavra, ouvir a Tua voz, Senhor. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Se coloque de pé. Aprenda a ouvir conselhos e principalmente a escolher conselheiros. Quando a pastora Dai estava falando ali, me veio muito forte o Sermão da Montanha. Jesus, ele diz assim: não dê o que é santo para os cães e nem pérolas aos porcos, porque senão eles pisarão e voltarão contra você. Às vezes a gente recebe algumas palavras da parte do Senhor e a gente espera que aconteça sem um posicionamento, e depois a gente fala assim: mas não foi Deus que falou? Então às vezes a gente permite que Deus enterre aquilo que Ele falou. Deus não muda, meu irmão, mas Ele se move. Às vezes tem promessa na minha e na sua vida que não aconteceu exatamente por causa disso, porque nós não demos crédito, nós não demos valor, nós não demos confiança naquilo que foi dito. Mas eu sei que a partir de hoje algumas coisas dentro do nosso espírito vai mudar. Feche seus olhos só por mais um momento. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua revelação, Pai, mas principalmente obrigado pela Tua presença no nosso meio. Diante do Teu altar nós apresentamos a nossa semana. Abençoe nossa casa, abençoe nosso lar, abençoe nosso ambiente de trabalho, abençoe os nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas, abençoe nossa vida sentimental, nossa vida emocional, derrama da Tua cura, que nós possamos escolher e ouvir bons conselheiros, Pai. Abençoe a nossa vida financeira, abençoe os dízimos, ofertas alçadas a gasofilácio. Eu peço que o Senhor abra as comportas dos céus, derrame rios e rios de bênção sobre a vida do Teu povo, que os nossos celeiros e as nossas sementeiras venham se encher, que os nossos lagares venham transbordar. Repreenda a nossa vida o devorador, o migrador, o ceifador, que tem tentado roubar, implantar mentiras acerca da nossa vida financeira. Nos ensine a sermos mordomos fiéis de todos os bens materiais que o Senhor tem confiado nas nossas mãos. Abençoe nossa vida espiritual, nossa vida ministerial. Eu quero pedir, Pai, uma bênção, um olhar especial para nossos famintos por Deus, que vai acontecer agora no próximo fim de semana, na próxima sexta, no próximo sábado. Eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer ali. Eu creio que o Teu Santo Espírito vai falar mais forte ainda ao nosso coração, Pai. Eu sei que novamente será um divisor de águas, não só para a nossa igreja, mas para o nosso município, porque eu creio naquilo que o apóstolo Judá carrega, aquilo que o apóstolo Cristiano carrega, e tudo que acontece ali é para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. E nos leve em paz da mesma forma que o Senhor nos trouxe, em nome de Jesus, amém. Um dos discípulos virou para o mestre e disse: mestre, então nos ensine a orar. E o mestre respondeu: quando orarem, orem assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a face, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Vá em paz, em nome de Jesus. Abençoe o irmão do lado, desejo uma ótima semana.